Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou um nerd da química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos fazer uma experiência bem incrível, porque ela é extremamente complicada de se fazer, que é a síntese do acetato cromoso, ou acetato de cromo 2. Este sal, chamado acetato cromoso, é um composto de cor vermelho vinho, cristalino, solúvel em água, só que a solubilidade é relativamente baixa, e ele é um poderoso agente redutor, e isso torna a sua síntese bastante complicada, porque durante todo o processo de síntese, ele não pode, em hipótese alguma, entrar em contato com o oxigênio do ar, porque ele é destruído rapidamente. Isso envolve a redução do elemento químico cromo ao seu estado de oxidação mais 2, que não é muito comum. E os sais de cromo mais 2, eles são agentes redutores muito fortes e são imediatamente oxidados pelo ar a cromo mais 3. E isso é uma coisa que se deve evitar ao máximo nessa experiência. Essa experiência ela já foi utilizada como um método de prova para químicos estudantes que estão se formando, para testar se você é realmente um bom químico, porque para fazer todos os procedimentos dessa reação, você precisa tomar todo cuidado para não deixar entrar ar nessa substância e estragar o processo. Então, antigamente isso era usado como teste em proficiência em química. Ou seja, se você conseguisse ser bem sucedido na síntese do acetato cromoso, isso significava que você era um bom químico. E o que é interessante é o seguinte: há mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eu ainda fazia minha faculdade de tecnólogo de petróleo e gás, eu não tinha praticamente nenhum equipamento de química, nenhuma vidraria, nem nada. Eu consegui deixar o meu professor de química de queixo caído, porque eu consegui fazer acetato cromoso sem vidrarias. Ou seja, eu consegui só usando aqueles frasquinhos de vacina, uns frascos pequenos como este, seringa de injeção, um pouco de ácido, um pouco de dicromato e zinco, eu consegui sintetizar dentro do vidrinho alguns cristais de acetato de cromo 2. Ou seja, eu consegui fazer na forma mais rudimentar possível uma química extremamente complicada de se fazer com vidrarias sofisticadas. E isso poderia significar duas coisas: ou eu sou um químico realmente muito bom, um químico autodidata, ou foi sorte principiante. Então, sem mais delongas, para não me alongar muito, nós vamos agora para a experiência em que nós vamos sintetizar o acetato de cromo 2. Agora que eu tenho vidrarias e equipamento certo para fazer, eu finalmente posso fazer em vídeo. Então vamos lá! Para começar, aqui nós temos os reagentes que nós iremos usar para a gravação do vídeo. Nós iremos usar um quitasato com um pouco de água, e então nós adicionamos uma certa quantidade de dicromato de potássio, que tem uma cor laranja e contém cromo no estado de oxidação mais 6. Logo em seguida, nós adicionamos a essa solução ácido sulfúrico a 30%. Nós colocamos ácido sulfúrico a 30% até aproximadamente uns 75 ml. Então nós agitamos bem este frasco para misturar bem essa solução, para ficar uma solução bastante ácida de dicromato. E aqui nós pegamos uma solução bem saturada de acetato de sódio. Essa solução era um acetato de sódio sólido, só que ele absorveu o vapor de água do ar, porque é higroscópico, e acabou derretendo. Então nós colocamos um pouco do acetato de sódio no tubo de ensaio e nós alcalinizamos essa solução de acetato de sódio com uma solução de hidróxido de sódio, soda cáustica, aproximadamente 10%. Nós podemos notar, quando adicionamos o hidróxido de sódio, um fenômeno bem curioso, que ficam duas fases separadas dos líquidos, eles praticamente não se misturam. Então nós temos que agitar. Isso acontece porque a solução saturada é muito densa, então nós temos que agitar para melhor dissolução. E agora nós vamos colocar a mangueira de vidro mergulhada dentro do tubo de ensaio com um plástico para vedar, para evitar que o oxigênio entre nessa solução. Essa mangueira de vidro ela vai se conectar à saída lateral do quitasato. Nós temos aqui como que é o equipamento montado, o apoio desse engradado, e nós usamos esse frasquinho aí como suporte. Colocamos o quitasato e então nós vamos conectar a saída lateral do quitasato, a mangueira, para dentro do tubo de ensaio. Agora nós vamos adicionar alguns pedaços de zinco metálico, e esses pedaços irão reagir com ácido e reduzir o dicromato.
Então, por fim, nós vamos arrolhar o Kitasato para evitar qualquer entrada de ar. E então a reação imediatamente tem início. A partir de agora, uma série de reações químicas irá acontecer. Primeiro, a reação normal entre o zinco e o ácido sulfúrico, que gera o gás hidrogênio e uma solução de sulfato de zinco. O gás hidrogênio formado, ele irá ser liberado e irá borbulhar dentro do frasco com acetato de sódio. Até aí não acontece nenhuma reação no frasco do acetato de sódio, mas o gás hidrogênio formado começa lentamente a reduzir o cromo do estado de oxidação mais 6 no dicromato para o estado de oxidação mais 3. Ou seja, acontece uma redução do dicromato para cromo trivalente e isso é acompanhado de uma mudança de cor na solução. A solução lentamente muda de cor de laranja para uma cor verde. E aí nós podemos ver as gradações desse processo. O gás hidrogênio é liberado e ele começa a borbulhar dentro do frasco contendo acetato de sódio. Isso serve para remover todo o gás oxigênio que seja presente tanto no frasco gerador, ali onde está acontecendo a reação química, quanto dentro do frasco que tem o acetato de sódio. Ou seja, para que a reação química possa se processar, precisa remover completamente o gás oxigênio. Aqui nós temos o vídeo acelerado, gravado em algumas etapas por vez, onde nós vemos a lenta mudança de cor de laranja para verde, o que indica a redução do íon de cromato a cromo trivalente. Aqui nós estamos com a reação quase completamente concluída, essa reação de redução do dicromato. E, por fim, aqui nós temos essa reação já concluída. Nós temos o cromo agora no estado de oxidação mais 3 com sua característica cor verde. A partir de agora, irá começar uma outra reação química, que é a redução do cromo do estado de oxidação mais 3 para o estado de oxidação mais 2. Essa redução é feita diretamente pelo zinco e ela exige completa ausência de oxigênio, porque o cromo mais 2 é um forte agente redutor. E também está acontecendo a diminuição do fluxo de hidrogênio e nós podemos ver aqui que a solução já começa a mudar de cor para azul, ou seja, o cromo mais 3 está sendo reduzido a cromo mais 2 pelo zinco. Essa é, infelizmente, uma etapa bem demorada, ou seja, pode demorar até umas 3 horas para acontecer a reação completa, já se passa mais de 1 hora, e aqui nós estamos vendo que a cor já está bem azul, e depois de um tempo, após mais de 2 horas e meia, nós finalmente temos a solução azul celeste linda do cromo mais 2. Aqui nós podemos ver, olha só que cor linda, o cromo com carga mais 2, aí nós temos uma solução de sulfato de cromo 2, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o Kitasato e virar ele para que essa solução de cromo mais 2 passe pela mangueira em direção ao tubo de ensaio ali do outro lado. Eu tirei uma luva para poder facilitar mover no celular, mas isso não é recomendável porque eu esqueci de colocá-la de volta. Pode entrar em contato com material tóxico. Aqui nós podemos ver que o acetato de cromo 2 começa a se formar no tubo de ensaio, ele é um composto vermelho. Mas eu esperava que ele precipitasse como sólido, mas aqui nós obtivemos uma solução. Olha só que cor incrível, interessante. Essa cor é bem distinta e ela prova que formou acetato cromoso, que é um composto químico extremamente difícil de sintetizar. E eu vou fazer também um frasco maior. Aqui só para fins de experiência nós botamos um frasco com mais acetato para poder transformar todo aquele produto que nós obtivemos em acetato cromoso. Olha só que cor linda e brilhante que ele tem. E agora vamos falar algumas coisinhas a mais sobre esse composto que nós sintetizamos neste vídeo. Esse composto extremamente complicado que prova a sua proficiência em química em laboratório. Então, o acetato cromoso, ele, diferente do que possa parecer, ele não é um sal comum, ele é um complexo de coordenação. Ou seja, ele é um composto covalente, não é um composto iônico como um sal qualquer, e ele possui uma estrutura muito peculiar, onde nós temos 2 átomos de cromo. Esses 2 átomos eles estão tipo um é ligado ao outro, formando a ligação covalente entre os 2 cromos. E temos 4 grupos de acetato que ficam conectando os 2 átomos de cromo. E nós temos uma molécula de água em cada átomo de cromo. Ou seja, a fórmula química dele não é simplesmente um sal acetato como Cr,
CH3CO2, 2, como a gente costuma ver em sais de acetato, como por exemplo acetato de magnésio, acetato de cálcio, etc. Mas ele é um dímero, a fórmula química dele é Cr2, CH3CO2, 4, H2O2. Ele é um complexo de coordenação. E o que é mais louco sobre esse composto é o seguinte: existe uma ligação covalente unindo os dois átomos de cromo, ou seja, não são simplesmente íons Cr+2 livres. E essa ligação covalente é uma ligação quádrupla, ou seja, nós estudamos em química orgânica os tipos de ligação covalente: ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Nós temos, por exemplo, alcanos, alcenos e alcinos, ou seja, esse tipo de ligação. Mas em química orgânica você não vai encontrar uma ligação quádrupla. Porém, alguns metais de transição, especialmente dos grupos 5, 6 e 7, em alguns compostos com baixo estado de oxidação, eles são capazes de formar ligações múltiplas que podem ter um número de ordem maior do que 3, ou seja, pode existir ligação quádrupla, quíntupla e às vezes até sextupla entre dois átomos desses tipos de metais. Alguns como rênio, molibdênio, tecnécio, tungstênio, e no caso do cromo divalente, nos complexos semelhantes ao acetato de cromo 2, nós temos essa ligação quádrupla entre os dois átomos de cromo. Nós podemos ver aqui na estrutura que coisa incrível que é essa ligação. Aqui nós vemos que ele é um complexo, a geometria dos átomos de cromo é octaédrica. Existe uma ligação covalente quádrupla entre os dois átomos de cromo. Isso é uma estrutura bem incomum. Esse acetato dissolvido em água ele não se dissocia em íons, porque ele não é um composto iônico, ele é um composto covalente. Porém, o átomo de cromo nesse composto ainda é um agente redutor muito forte, de forma que quando nós expomos o acetato cromoso ao ar por muito tempo, ele vai ser oxidado do acetato de cromo 3. Então ele vai mudar a cor de vermelho vinho lentamente até verde, porque ele é facilmente oxidável. Porém, o acetato cromoso ele é um pouco mais estável à oxidação do que o cromo mais 2 que se formou dentro do frasco. Por exemplo, quando a solução se tornou azul celeste, como nós vimos na experiência, naquele ponto qualquer molécula de oxigênio que entrar ali ia destruir aquele íon, e ela ia oxidá-lo e ele ia se tornar verde novamente, ia se tornar cromo mais 3. Então, nesse momento da redução do cromo mais 3 para o cromo mais 2, não pode haver qualquer vestígio de gás oxigênio dentro do frasco. Tem que ter o mínimo possível. Por isso, o que é interessante é que o fluxo de hidrogênio liberado pelo zinco quando reage com ácido arrastou para fora todo o oxigênio. E nós também desaeramos a solução de acetato de sódio, ou seja, nós botamos plástico ali em cima, colocamos o tubinho ali dentro, borbulhando gás hidrogênio para poder encher aquele local de gás hidrogênio, para não ter reação química com o ar. O acetato cromoso ele resiste um pouco mais à oxidação do que o sulfato cromoso, que é o azul que estava dentro do frasco. Porém, eu tentei fazer o melhor possível, mas no final, quando eu tentei fazer a passagem, entrou um pouco de ar na solução de acetato cromoso. Eu também fiz com um frasco maior e dá para ver aqui, ó, dá para ver neste frasco que nós guardamos um pouco do acetato cromoso que ele já está oxidado, porque entrou um pouco de oxigênio, a vedação não foi muito boa e ele já está mudando a cor para verde, porque ele está sendo oxidado. Ou seja, ele não dura por muito tempo se entrar ar na solução. E é isso que torna essa síntese bem complicada e serviu até de teste para avaliar sua proficiência em química em tempos mais antigos. Hoje nós temos algumas coisas mais sofisticadas, mas naquela época, até uns 40 anos atrás, essa era uma das formas mais comuns de se avaliar a proficiência da profissional em química, quando ele está se formando. Então, muito obrigado por assistir meus vídeos, é só isso mesmo que eu queria passar para vocês. É uma química bem interessante, mais vídeos interessantes vocês podem assistir aqui neste canal. Eu sugiro que vocês acessem, que vocês
curtam e compartilhem bastante, assim vocês estão me ajudando também e ajudando a espalhar o conhecimento de química para o nosso país, que infelizmente não tem uma base muito boa de divulgação. Peço para vocês acessarem o meu site, que se chama O Nerd da Química, assim como o canal. O endereço é nerddaquimica.webs.com. Ali vocês vão ver bastante artigos e coisas interessantes, com uma explicação bem facilitada para as pessoas entenderem e mostrando os pormenores, assim, aquelas partes mais gostosas da química, só que de um jeito fácil de entender, não é aquele jeito de livro que só aborda superficialmente. Então, espero que vocês gostem de acessar meu site, ver algumas coisas bem interessantes na minha página do Facebook, também tem o mesmo nome, o Nerd da Química, e eu também sugiro a vocês que vocês entrem, que vocês também conheçam o projeto Show de Química. O projeto Show de Química é um projeto da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, coordenado pelo professor Onélio Coutinho de Jesus, e este projeto ele leva a beleza da química às pessoas, mostrando experiências bem interessantes, com efeito visual bem bacana, e também o projeto Show de Química, que ele foi fundado em 1992, já tem quase 30 anos. Ele vem fazendo oficinas, fazendo apresentações, fazendo experiências para levar as pessoas à paixão de quem gosta de química, essas coisas, porque realmente as experiências são incríveis. E ele também tem o livro, que é o Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, que é o livro de experiências químicas mais completo do Brasil, e também tem o kit de química mais completo do Brasil. Vocês podem acessar o site www.educainovaciência.com, é a loja virtual do projeto Show de Química. Ali vocês podem adquirir este livro que eu falei. Vocês podem também conseguir comprar o kit de química, ou então vocês podem, se não tiver como comprar o kit inteiro, comprar reagentes fracionados para fazer experiências em casa. E é bem barato se comparado a outros locais. Você pode comprar um frasquinho. Vocês podem comprar até 8 produtos químicos de uma vez só por menos de R$100. E é incrível, é muito barato. E vocês podem conseguir esses reagentes nessa loja. Vocês podem ver os vídeos também do projeto Show de Química. Tem no YouTube, tem no próprio site, que é www.showdequimica.com.br. Então é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por assistirem meus vídeos, por me dar força, por levar a ciência às pessoas e me dar relevância. Valeu!